Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra virtual da nossa IERP aqui em Sergipe. Hoje nós teremos daqui a alguns segundos a presença amiga de Débora Rabelo, essa querida amiga divulgadora da doutrina espírita, ela que está lá no Rio Grande do Sul, que nos abraça, né? A IERP nunca negou, né, o nosso pedido. Então, Débora ela vai trabalhar o tema Paulo de Tarso, o convertido de Damasco. Nós estávamos aqui nos bastidores falando que eu, particularmente, eu amo esse tema, né? Quando se fala de Paulo de Tarso. Então, vamos colocá-la aqui conosco, dando as boas-vindas mais uma vez aqui com a IERP, né, Débora? É um prazer para todos nós aqui da IERP, nós aqui de Sergipe, o mundo todo que nos assistem. Então, muito obrigado por ter aceito, certo? Como está a família e o Rio Grande do Sul? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado, né, pela oportunidade de estarmos juntos e, graças a Deus, os espíritos não conhecem distâncias, né? Isso. Estamos longe fisicamente, mas espiritualmente estamos muito próximos. Estamos bem, graças a Deus, em oração, porque tem dado muita chuva. É outro ciclone que veio para cá novamente, então de ontem começou a chover, hoje intensificou muita chuva mesmo, em muitos lugares já, muitos municípios estão alagados, já tiveram vários estragos, né? Mas estamos em oração, né? A gente sabe que a espiritualidade Isso está mesmo. no comando de tudo, né? E Deus nos ama sempre, então estamos em oração, né? Por todos, para que isso passe logo, né? Com fé em Deus, com fé em Deus. Exatamente. Exatamente. Então, Passamos dificuldades se precisar, mas passamos com Deus, ou seja, nunca estamos a isso, sós. isso mesmo. Então, nós vamos convidar os nossos internautas, convidar a Débora nesse momento, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado por esse dia, por essa noite, obrigado por essa palestra que com certeza será maravilhosa, esclarecedora, porque vem de uma amiga do movimento espírita que estuda, meu Deus, a terceira revelação. Permita, Deus amado, que os nossos amigos espirituais, os nossos amigos de luz, derramem vossas bênçãos sobre todos nós, encarnados e desencarnados, e que esta luz magnífica adentre a todos os lares que estão a nos assistir nesse momento e aqueles que assistirão mais tarde. Que assim seja. Débora, fica à vontade, nós vamos colocar aqui agora o seu tema. Jesus te abençoe, estamos aqui assistindo, te acompanhando. Mais uma vez, boa noite a todos. Com muito amor e carinho que estamos aqui novamente na instituição Espírita Recanto dos Pássaros, né, de forma online, para que possamos conversar a respeito deste tema, que é Paulo de Tarso, o convertido de Damasco. E este tema, ele é um tanto quanto reflexivo aos nossos espíritos. Paulo, que reencarnou como Saulo, ele tem este nome e nasceu em Tarso, né, como o próprio nome já diz. Desde cedo, seu pai o instruiu, proporcionou que ele tivesse muitos estudos, e ele já, de encarnações passadas, trazia já um intelecto muito avançado e que se aflorou diante de toda a educação aprimorada que sempre recebeu. E Saulo, conversava sobre as questões das leis
junto com todos, de uma forma exemplar. Era capaz de, com a sua retórica, converter, convencer e explicar todas as questões do Antigo Testamento, das leis de Moisés. Antigo Testamento este que Saulo era apaixonado e que tinha verdadeiro amor pelas Escrituras. Saulo foi se desenvolvendo e chamando a atenção de todos, diante das suas explicações, diante da sua palavra e de toda a sua cultura que ele tinha. Um dos seus mestres, digamos assim, e que mais lhe auxiliou foi Gamaliel. Saulo sempre foi muito rígido, sempre foi, vamos dizer, muito explosivo em certos pontos. Gamaliel, um dos 72 juízes, um dos 72 que compunha os doutores da lei, vamos dizer assim, era o mais calmo, flexível e tranquilo. Então, nós percebemos que Deus sempre pondera e coloca o seu equilíbrio junto de nós. Quando nós temos um gênio meio difícil, Deus coloca ao nosso lado pessoas que tenham condições de nos auxiliar, tenham condições de nos ajudar a superar esta parte delicada que nós temos em nós. E ele foi se desenvolvendo exatamente desta forma, crescendo e aprimorando o seu intelecto. Saulo era noivo, e nós vamos pular alguns pedaços para ir ao nosso ponto, noivo de Abigail. E nós vamos ver exatamente estas questões e estes detalhes em Paulo e Estevão. Uma obra linda, maravilhosa, que é trazida por Chico Xavier, exatamente ditada pelo nosso irmão Emmanuel. Obra esta que foi lançada em 1941. Eu convido a todos, aqueles que não conhecem, que não leram ainda esta obra, a estarem lendo, a estarem estudando de forma profunda a vida de Paulo de Tarso, que é um verdadeiro exemplo até hoje para todos nós de uma conversão verdadeira e sincera. Nós muitas vezes dizemos que a doutrina espírita transformou as nossas vidas. Porém, na primeira oportunidade que nós temos, nós agimos e reagimos como o velho homem, com as velhas manias, com os velhos erros e com os velhos tropeços. O que demonstra que nós não mudamos verdadeiramente, que nós não nos transformamos exatamente como nós deveríamos. Então, Saulo, ainda noivo de Abigail, vai conhecer o que seriam as colocações, as palavras que faziam certos homens que ele ouvira falar, que traziam palavras de um certo Nazareno, de um certo Jesus. Ele vai, assiste ao debate, às explicações que Estevão vem trazendo. E Estevão, também dotado de um intelecto extremamente apurado, de uma palavra muito forte, envolvida não apenas pela espiritualidade, mas que trazia um estudo muito aprofundado das Escrituras,
vem, através destas escrituras, falar às pessoas a respeito de Cristo. E Saulo se vê confrontado com tudo isto. Vê em Estevão um inimigo, alguém perigoso. Eles discutem, debatem, e Estevão vence Saulo na sua retórica, nas suas explicações. Apesar de Saulo ser extremamente avançado, falava várias línguas e dominava entre elas o grego. Através deste domínio, Saulo se vê ferido no seu espírito. E contra Estevão, ele desenvolve um ódio muito grande. Consegue, junto dos homens da lei, cartas e a permissão para que Estevão seja apedrejado. Ele assiste a isto, ao apedrejamento de Estevão. Comanda isto. Abigail, então, fica muito triste, pois Estevão era irmão dela. Saulo rompe o seu noivado com ela. Tempos depois, Saulo, ao saber que Abigail está enferma no leito e à beira da morte, vai ter com ela. Descobre então que ela havia se convertido ao cristianismo e que Ananias era o responsável pela conversão de Abigail. Então, Saulo, junto dos doutores da lei, consegue novamente as cartas para que possa perseguir e matar também Ananias. Estevão já havia sido o primeiro dos mártires cristãos. E ao ir perseguir Ananias, é que Saulo tem a maior virada e transformação de sua vida. Ele vai até uma cidade, se encaminha até a cidade de Damasco. E às portas de Damasco, quando ele está prestes a adentrar na cidade, eis que ele vê uma luz muito forte diante dele, que o cega momentaneamente. Ele então cai do cavalo e ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então, assustado, sem compreender, pergunta: quem és tu? E ele então ouve: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa explicação que nós vemos em Atos dos Apóstolos, do Novo Testamento, nos faz a reflexão das nossas vidas. Quanto tempo nós vivemos aqui nesta encarnação, até que a espiritualidade nos tocasse diante de um sofrimento, diante de uma dor, nos impedindo de perder a nossa encarnação, de jogar tudo pela janela, nos chamasse a razão, nos chamasse novamente à verdade e ao caminho. Quantas vezes nós somos chamados durante o nosso sonho, durante os nossos desdobramentos? Quantas vezes a espiritualidade diz para nós, através de um amigo, através de um familiar, nos chama à razão. Nós somos confrontados no nosso orgulho,
a nossa vaidade, e quando alguém nos vence pela razão, nós ficamos magoados, nós nos entristecemos, nós viramos as costas para essa pessoa e jogamos fora esta pessoa. Quando nós somos chamados às portas de Damasco da nossa vida, é a oportunidade que a espiritualidade abre para nós, de nos abrir as portas da casa espírita, de nos trazer este consolador prometido, que vem nos explicar a razão do nosso sofrimento de ontem, de hoje, e nos dizer que se nós desejamos no amanhã colhermos sementes de amor e de fé, nós precisamos mudar a partir de hoje. Quando Saulo é chamado por Jesus, quando existe este reencontro, nós podemos assim dizer, é o mesmo reencontro que nós temos ao sermos chamados. Não por acaso, a espiritualidade coloca um Ananias em nossas vidas para nos trazer a conversão e nos despertar da escuridão em que nos encontrávamos para caminharmos em busca da luz. Saulo tinha tudo a seu favor. Ele tinha a lei, ele tinha financeiramente uma vida completamente estável. Ele era preparado para ser um sacerdote, para ser alguém conhecedor de todas as leis. Porém, a sua rigidez em não permitir que alguém pensasse diferente dele o levou a comandar a morte de Estevão e a perseguir os cristãos, os chamados homens do caminho. Ao mesmo tempo em que Saulo passa por aquela situação, ele é levado, então, para que possa descansar. Mas, ao mesmo tempo, é falado, a espiritualidade conversa durante o sono com Ananias e diz: vá à rua chamada direita, você vai encontrar um homem chamado Saulo. Eu preciso que você o ajude. E Ananias, então, é chamado a ser um instrumento de cura e de ajuda, exatamente ao homem que vinha persegui-lo, que vinha para prendê-lo e para matá-lo. Quantas vezes nós somos chamados ou chamadas a perdoarmos, a relevarmos e a refletirmos sobre uma mágoa, sobre uma tristeza, sobre uma palavra que alguém nos disse e que nós nos sentimos no nosso espírito feridos. Como que nós vamos admitir que alguém nos trate desta forma? Eu, justo eu, como é que eu vou aceitar isto? Dessa maneira, nós podemos entender como as obsessões se formam, como a espiritualidade nos aproxima exatamente destas pessoas e compõe a nossa família, compõe todo o nosso ambiente familiar, costura tudo isto, colocando junto de nós aqueles que nós magoamos e que nos magoaram, para que nós possamos, assim,
dependermos emocionalmente de uns, fisicamente de outros, um auxiliando o outro e aprendendo a estender a mão. Nós percebemos dessa maneira que nós somos encaminhados para que possamos, dessa forma, nos reconciliarmos com os outros. E Ananias, então, vai até lá, guiado pela espiritualidade, faz o seu passe sobre Saulo. Ele, então, logo depois, recupera sua visão e se converte em Paulo de Tarso. A partir daquele momento, a sua vida não seria nunca mais a mesma. Ele se transforma naquele que seria o maior divulgador do cristianismo. E ouve também da espiritualidade que ele iria sofrer por amor ao evangelho, que ele iria ter a oportunidade de resgatar através do amor. Viemos a esta encarnação trazendo todas as nossas bagagens, trazendo todos os nossos tropeços de outras encarnações. Aqui nós cometemos mais alguns e pensamos que tudo está perdido e que nós não teremos mais como dar a volta por cima. Que a nossa encarnação está perdida e que nós não temos mais o que fazer a não ser aguardarmos que se passe o fim da nossa história. Mas nós então percebemos, através da transformação de Saulo em Paulo, que nós podemos então ter uma nova oportunidade, ter uma mudança de vida. E é isto que a doutrina espírita vem trazer para nós. Não simplesmente a comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Não. Mas vem nos mostrar que a bondade e o amor de Deus é tão grande que nos permite e nos dá de presente a reencarnação, que nos traz alguém ao nosso lado, nos aproxima o nosso mentor espiritual, que nos dá forças todos os dias e nos diz: vai, dessa vez vai dar certo, acredita, releva, perdoa, não vale a pena, não perca tempo com tantas mágoas, com tantas tristezas, porque só traz enfermidades ao espírito e ao corpo. Só que nós, ainda endurecidos, não permitimos esta conversão. E ainda resistimos aos braços abertos de Jesus. Quantas vezes ele vai ter que vir espiritualmente através de um amigo, através de um irmão, através do nosso mentor espiritual, de diversas maneiras possíveis, até nós e dizer: por que me persegues? E quantas vezes nós vamos perguntar: quem és tu? Nós temos diante de nós esta oportunidade. E se viemos até esta encarnação dotados de uma mediunidade,
é para nós enxergarmos que não somos superiores às outras pessoas, mas nós recebemos também, como um amor e presente de Deus, a oportunidade de resgatarmos através do amor. Ah, mas as pessoas não acreditam que eu tenha mudado. A cada um segundo suas obras, cada um com seus pensamentos. Oremos nós, busquemos nós a nossa transformação e oremos por todos. No tempo certo, há um tempo para cada coisa, haverá a transformação. Temos a mania, como diz aquela música cantada por Renato Russo, quantas chances desperdicei, quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. A espiritualidade, Deus que nos conhece, sabe exatamente de onde viemos e para onde vamos. Sabe exatamente o que somos capazes de fazer, o que somos capazes de realizar e a preparação que Ele tem para cada um de nós. Muitas vezes enfrentamos dificuldades na infância e, ao invés de nós aproveitarmos tudo isso agora, que ainda temos esse amadurecimento e condições de refletir do porquê que passamos determinadas situações, nos prendemos às dificuldades e criamos traumas e situações desnecessárias. Saulo foi um grande atleta quando jovem. Corria em bigas, era forte, musculoso. E para alguns, ele teria jogado isso tudo fora. Para o seu pai, que não compreendia essa mudança, quem sabe ele teria perdido um filho. Ou o filho teria desperdiçado todos aqueles anos de estudo e de dedicação. Porque Saulo, agora como Paulo, iria começar então o seu apostolado e a sua divulgação do cristianismo. Porém, todo aquele tempo, preparado como um atleta, foi o que lhe proporcionou que ele pudesse realizar todas aquelas viagens. Primeiro, ele passa cerca de 3 anos no deserto, se preparando, estudando ele e Deus. E nós, muitas vezes, quando pelos reveses da vida nos encontramos sem uma pessoa ao nosso lado, choramos como criança, reclamamos, brigamos e dizemos: o que eu fiz para Deus para merecer tanta dificuldade, para que as pessoas virassem as costas para mim? Sendo que Saulo, agora Paulo, também aprendeu que o meu poder, como diria Deus a ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele então passa a ir nas suas viagens para vários lugares e começa então a escrever, começa então a pregar o evangelho de Jesus Cristo. Começa então a fundar as igrejas. Começa então a sua rotina nova. Começa então o seu caminho de amor, o seu caminho de paz, o seu caminho de luz. Ele informa então as igrejas. Ele vai a Coríntios, Éfeso e várias outras, semeando o amor,
em cada localidade, falando de Jesus, vivendo no seu dia a dia a desconfiança daqueles que não acreditavam na sua mudança, chamado de louco por outros, por haver deixado tudo para trás e deixado também todos aqueles presentes recebidos, então, da educação pelo pai. Mas ele havia abraçado e sentido a transformação através do abraço que ele recebeu de Jesus. E através disso ele começa as suas viagens, levando a palavra de Cristo, levando este amor, levando esta transformação e falando que era possível sim a mudança, que era possível a conversão. Quantas vezes nós vemos, e infelizmente nós nos esquecemos que a casa espírita não é um local de pessoas perfeitas, de pessoas e espíritos puros. Aliás, já nos diria o Livro dos Espíritos, o único modelo e guia, o único espírito puro encarnado nesta terra foi Jesus. A resposta mais curta de O Livro dos Espíritos: Jesus. Um espírito puro, um espírito crístico como ele, não veio reencarnar, ele veio encarnar entre nós. Não veio para aprender, ele veio para ensinar a vivermos a lei de amor, de justiça e de caridade. E quantas vezes nós vamos olhar com indiferença para aquele que entra na casa espírita? Se ele tem um passado, o que ele faz no presente e a desconfiança do futuro. Se nós tivéssemos que apresentar a nossa ficha reencarnatória ao entrar na casa espírita, nenhum de nós lá entraria. A casa espírita não deve ser olhada como um local perfeito de pessoas perfeitas. A casa espírita é um hospital de almas enfermas. Cristo não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para mim e para você, para todos nós, que nos encontramos aqui neste planeta de provas e expiações. Ele não necessitava encarnar aqui, mas se preparou durante muito tempo. Milênios foram necessários para a preparação e a vinda de Cristo, que aqui, nesta terra, durante 33 anos, permaneceu. E durante o tempo que temos conhecimento da sua exemplificação de amor, foram 3 anos. Durante tanto tempo, nós nos prendemos a detalhes. Nós já entramos muitas vezes e estamos lá, trabalhando na casa espírita, assistindo uma palestra, e estamos lá cuidando o que a Mariazinha, o que o Joãozinho está fazendo, prestando atenção na roupa, falando e levando picuinhas entre um e outro, ao invés de abraçarmos aquela pessoa. Nós olhamos visualmente ela, mas não sabemos o que se passa dentro dela. As suas dores, as suas alegrias, mas condenamos a pessoa. Se alguém chega à casa espírita com uma enfermidade, nós oramos, fazemos um passe, mas muitas vezes essa pessoa também recebe indiferença, recebe um olhar de lado. A nossa sociedade não está preparada para a conversão nossa e da maioria. Mas já diria a espiritualidade, não é que o mal ainda seja maior do que o bem, mas é porque os bons são tímidos. A casa espírita é um local maravilhoso, é lindo,
É muito gratificante estar lá e ter a oportunidade de trabalhar. Mas nós não podemos nos esquecer de que cerca de 90% dos trabalhos acontecem de forma espiritual. E de que a espiritualidade nos utiliza no trabalho aqui de forma física para nos dar a oportunidade de apagarmos o erro do passado. Já diria Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Cada ato bom e sincero que eu tenha, que eu cultive, vai transformando a minha velha criatura numa nova pessoa. E aí nós olhamos para trás e não reconhecemos mais aquele Saulo que nós éramos. Quando nós olhamos para trás e olhamos para hoje, nós percebemos que um longo caminho já foi percorrido, que ainda tem muito para ser caminhado. E nós vemos que, mesmo assim, nós somos tão amparados e tão amados por Deus, que nós muitas vezes não nos damos conta desta alegria e dessa felicidade que é estar dentro de uma casa espírita. Nós percebemos que aconteceram muitas tragédias, houve uma pandemia, sim, mas houve um avanço da tecnologia tão grande que nos faz estarmos aqui, nesse momento e nessa hora, todos juntos. E isto é o amor colocado em prática. É o amor vencendo a dor. Paulo, então, diante de suas pregações, diante de todo aquele amor, passa a ser preso muitas vezes. E ele enfrenta todas essas prisões de cabeça erguida, confiando em Deus e na voz de Jesus. Junto de todos aqueles que passam a acompanhá-lo, que passam a ajudá-lo. Ele não desiste de levar este amor, de buscar auxiliar a outras pessoas que talvez estivessem tendo a única oportunidade ou a última naquela encarnação para serem diferentes, para fazerem a diferença, para se reformarem intimamente. E aí nós vemos, então, o sentido do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é apenas um livro que traz espiritualmente reflexões do Novo Testamento. Não. É um livro de amor que nos chama à transformação, que nos mostra que nós não sofremos em vão, que nós resgatamos pelo amor. E se enxergamos sofrimento, é porque olhamos com os óculos do passado. Mas se tirarmos eles e olharmos com os olhos espirituais do amor, nós não vamos mais enxergarmos os espinhos do caminho. E vamos entender o que Paulo um dia disse. 3 vezes pedi ao Senhor que me tirasse esse espinho da carne, mas ele disse não. O meu amor te basta. Nós não vamos pedir mais que nos sejam retiradas as dificuldades do caminho, porque elas limitam os nossos erros, ou seja, nos impedem de nós errarmos mais e nos fazem com que nós venhamos a confiar mais em Deus, a fazermos como Saulo. Senhor, o que queres que eu faça? Quantas vezes Paulo foi açoitado, apanhou, e mesmo assim ele prosseguiu. Muitas vezes, nas suas viagens, pelo menos 3, 4 vezes, que nós podemos ler a respeito dele. Os navios em que Paulo estava
naufragaram. E de onde ele tirava condições para vencer esta adversidade? Lá atrás, naquela preparação daquele jovem atleta corredor de bigas. Então nós vemos que as dores que enfrentamos, os traumas de infância, as dores da adolescência e as açoitadas agora nos prepararam para o que nós estamos fazendo no hoje. E vão dizer aonde nós podemos chegar no amanhã. Paulo, então, numa das suas últimas vezes, é preso. Numa das suas últimas prisões. É preso e conversado, então, com Nero. Nero, imperador, que lhe diz que ele deveria se apresentar de tempos em tempos para mostrar que ainda estava vivo. Tempos depois, Paulo é preso pela última vez. E lá, preso, já lá na cadeia, ele então passa a ter uma experiência completamente espiritual. Ele passa e continua a escrever as suas cartas para que fosse chegada as suas instruções e o seu auxílio a todas as suas igrejas, trazendo e levando as instruções a todas as pessoas. Quando nós podemos ler, e eu convido aos irmãos que leiam, em Efésios, no Novo Testamento, no capítulo 6, um título chamado A Armadura de Deus. Ali, não é simplesmente um texto poético, de literatura, de alguém que conhecia muitas palavras e tinha muita inteligência. Saulo, agora Paulo, sabe que não sairá encarnado, vivo, como nós dizemos aqui na terra, da prisão. Ele já cansado, sentindo também a idade e o peso do caminho, sabe que a sua hora está próxima e que está chegando o momento do retorno à pátria espiritual. Então, olhando e visualizando o soldado à sua frente, escreve uma das passagens mais lindas que ele escreve quando ele vem trazer a armadura de Deus. E então ele diz: assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo sabia que não sairia encarnado da cadeia, da prisão. E escreve então a Timóteo, e nós temos dois evangelhos, duas cartas mencionadas no Novo Testamento, dedicadas a Timóteo, 1º e 2º Timóteo. E 2º Timóteo traz, de uma forma tão linda, os cuidados de Paulo para com aquele que ele conheceu aos 13 anos e cuidava como um filho, aquele que era mais próximo dele. As instruções, o cuidado com as pessoas. Assim nós percebemos a espiritualidade ao nosso lado,
nos intuindo e nos cuidando, nos protegendo em todos os instantes, para que nós oremos e vigiemos, para que nós vejamos, sim, sempre no próximo, um irmão, uma irmã, mas nunca digamos que é aquele que aquela não pode mudar. Oremos por aqueles que se encontram nas instituições carcerárias. Oremos muito, sim, porque eles talvez sejam. E nós não enxergamos isto, mas Deus enxerga com os olhos do amor os Paulos de Tarsos da próxima encarnação ou desta encarnação. Porque enquanto nós nos prendemos julgando e condenando as pessoas e criticando os erros e defeitos, elas buscam lutar por se melhorar. E nós, parados no caminho, só enxergamos a dor muitas vezes. Prestemos atenção nos nossos pensamentos cultivados todos os dias. Paulo então escreve a última carta que chega até Timóteo. E em 2 Timóteo ele vem dizer: terminei a carreira, concluí minha tarefa, guardei a fé. Ele então sabe que sua hora está chegando. E em Paulo e Estevão, ao final do livro, nós temos de uma forma linda. E eu convido e faço um desafio àqueles que lerem sem derramarem uma lágrima, sem se emocionarem com o final deste livro, com a parte final desta história de Paulo, nesta encarnação. Merecem um presente, mas um presente que não irão ganhar, porque a conversão de Saulo em Paulo é o que Deus, é o que Cristo espera de nós. Ao chegar ao final, numa madrugada, ele é surpreendido por alguns homens que ali vêm buscá-lo. É Nero que manda que ele seja executado. E ele então olha o soldado que se demora com a espada. Olha para trás e o soldado com as mãos trêmulas e ele pergunta: o que está acontecendo? O que ele tem? Ele que devia, se fôssemos nós, talvez estaríamos gritando, xingando, brigando. Não, ele está ali para ajudar. E então o soldado não tem condições, não tem coragem. E o chefe daquela expedição que vai ali para executá-lo pega a espada. E Paulo lhe diz: cumpra com teu dever até o fim. Ele coloca a cabeça de Paulo na posição e baixa a espada. Morre o homem naquela encarnação. Volta o espírito à pátria espiritual. De um lado, Estevão, que vem receber a Paulo. E Estevão, com um sorriso e satisfação pelo amigo, porque ele tinha em Paulo um amigo. Ele não enxergava aquele que havia mandado que ele fosse morto. Abigail também, Ananias do outro lado. E no centro, Jesus de braços abertos lhe aguardava. E assim, para que nós possamos nos despedirmos nesta noite, eu convido a refletirmos sobre as palavras de Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.
O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se importa com indecência, não busca os seus interesses e não se irrita, não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Mas quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também. Sou conhecido, como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deles é o amor. Que a paz de Deus, que o amor de Jesus nos envolvam neste momento e para sempre. A conversão nos chama hoje, amanhã, ao tempo de cada um de nós. Muito obrigada a todos. Ô, Débora, nós é que te agradecemos por essa explanação maravilhosa. Né? Como nós havíamos falado na abertura, falar de Paulo de Tarso é muito bom. E como é emocionante nós, do lado de cá, nós sentirmos a sua emoção. A cada palavra, a cada frase sua, a cada interjeição, a gente sentir a verdade. Isso é muito bom. Né? E essa conversão de Paulo de Tarso, muitas pessoas pensam ainda que foi uma conversão de uma hora para outra, e você explicou muito bem, né? Não foi de uma hora para outra, como não existe mudança de uma hora para outra. Né? Então, muito bem, você foi muito bem inspirada. Paulo, um grande exemplo para a gente, e nessas circunstâncias em que nós estamos passando aqui no planeta, né, hoje em dia, nós precisamos de mais explanações, né, de mais vivências de Paulo dentro de nós, né, para que a gente se enxergue com essa fortaleza que nós somos. Muitas das vezes, como você falou nas entrelinhas também, nós não nos achamos fortes, né? Mas nós temos que procurar essa fortaleza. E o maior exemplo do que você deu não existe, né? Pelo menos na noite de hoje não existe do que essa mudança de Paulo, né? De Saulo para Paulo, essa mudança muito bonita, essa fé, né? E ele veio trabalhado para isso, como nós, eu, você, Débora, quem está nos assistindo, todos nós viemos preparados à mudança. Agora é necessário que a gente aceite-a, não é isso mesmo, Débora? É que a gente tenha como exemplo Cristo, tenha como exemplo essa belíssima história, muito bem narrada e explicada por você, de Paulo de Tarso. Também convido aqueles que ainda não leram, né? Vou ratificar o que você falou, né? Aqueles que não leram ainda, não conhecem a obra de Paulo, né? Que leiam, porque é belíssima, é livro de cabeceira. Débora, muito obrigado mais uma vez. Jesus Cristo lhe abençoe, lhe proteja. Teremos mais um encontro virtual. Né? Deus é tão perfeito. Você colocou aí, você fez uma colocação. Deus é espiritualidade, né? A perfeição maior Deus, obviamente. Que quando veio a pandemia, aí surgiu o auge, né? Dessa transmissão, como todos os canais, né, transmitem as palestras, os cursos. Então, foi uma forma até de um chamado, né, Débora? Até a fórmula de um Paulo dentro de nós. Transforme-se, observe, né? Observe a tecnologia por um lado benéfico. Vamos lá, vamos transformando. A gente sabe que, obviamente, atrás de transformações
pelo menos em nosso estado, né, de inferioridade que ainda nós somos, traz essa transformação, traz algumas dores, então temos que passar por algumas dores, mas são as nossas provas, né? E as nossas expiações, que tão bem o Evangelho, tão bem a nossa doutrina dos Espíritos, ela explica. Então, Débora, nós te agradecemos, receba o nosso abraço, o nosso carinho por essa perfeita, vou dizendo agora assim, perfeita explanação, e convidamos, eu sei que vocês que estão nos assistindo vão assistir novamente, porque quando temos uma explanação desse porte, a gente tende a repetir, né? Assistir, porque é como o Evangelho, né, Débora? Quanto mais a gente abre o Evangelho, lê o Evangelho, a gente percebe que um pontinho ali a gente não viu e ver de outra maneira, de outra forma. Então, a gente vai amadurecendo, né? Vai amadurecendo e vendo diferente. É a questão do livro Paulo Estevão, né? Então, cada leitura, a gente vai amadurecendo. Então, esse é o chamado da vida. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus pela tua presença, pela presença de todos os irmãos que estão aqui através da internet, que nos acompanham ao vivo, né, concomitantemente com a TV da IERP, pelo canal do YouTube, pela nossa página do Facebook, que é IERP Instituição Espírita, pelo Instagram, IERP_Recanto. E, gente, como sempre, daqui a mais ou menos uns 40, 50 minutos, esta palestra estará em formato de PDF à disposição na plataforma do Spotify. Como encontrei, Eduardo? Você chega lá em pesquisa IERP Palestras Espíritas. Então, todas as palestras virtuais, não as presenciais, nas quartas-feiras, todas as virtuais, elas são transformadas em podcasts. Então, um abraço, Débora, e vamos à nossa prece. A prece que você já fez, a prece tão linda, né? Que foi uma prece que você fez, né, sentida, mas só vamos reforçar, agradecendo a Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por esse momento, por essa luz, pela tua voz que ressoa às nossas almas, aos espíritos. Obrigado pela dádiva de estarmos e de sermos espíritas, que o verbo ser deve ser colocado em êxtase, deve ser colocado sempre no infinito. Jesus, abençoe sempre essa amiga, a Débora Rabelo, para que a sua inteligência aumente a cada segundo, a fim de que a transforme e, junto com a tua transformação, transforme a toda a sociedade. Abençoe a todos nós, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Débora, um abração, querida amiga, e até a próxima.